A gente tem algumas ferramentas diferentes, talvez, para poder abordá-la, mas é principalmente uma das coisas que logo no início eu quero destacar, é a complementaridade das coisas. Que, de fato, para abordar problemas complexos, você não precisa, não consegue, na verdade, com uma única especialidade, mas sim é importante justamente essa complementaridade, essa visão, que a gente possa juntar esforços para conseguir, de fato, entender um pouco melhor a natureza. E no caso de pensando em sistemas que são ligados a doenças, que a gente possa conseguir melhorar um pouco, pelo menos, a qualidade de vida das pessoas, né? Para que a gente tenha um papel do começo ao fim, não só entendendo a natureza, mas ajudando ela nesse sentido. Eu organizei minha apresentação de um jeito não muito usual, então eu vou, na verdade, começar falando um pouquinho mais em geral sobre virologia computacional, e depois eu começo, ao mesmo tempo, dando exemplos mais concretos da área, através do próprio trabalho que a gente fez. Lembrando que isso é só uma parte do que é a virologia computacional. Veja, em uma hora não é possível abordar tudo, mas para pelo menos transmitir um pouco da ideia ou de algumas possibilidades que existem nessa área. Então, vou ser mais uma estratégia de, talvez, usar flashes aí de trabalhos do que entrar profundamente em todos eles. Mas para que vocês ganhem uma visão mais coletiva. Eu vou tentar compartilhar com vocês os slides. Deixa eu ver se está ativo. Eu acho que o Danilo liberou para mim, deixa eu ver. Se alguém puder me sinalizar se está compartilhado, eu agradeço. Vocês conseguem ver meus slides? Tá. Desculpa, consegue sim. Tá, dá para ver. Então tá. Como o Danilo gentilmente apresentou, meu título vai ser realmente virologia computacional, e a gente vai olhar para esse lado molecular, tanto do Zika quanto do SARS-CoV-2, e algumas estratégias aí no sentido mais de anticorpos, tá? Na parte de desenvolvimento e otimização de anticorpos. Então, para a gente começar, vamos lá, deixa eu ver se está mudando aqui. Quando a gente fala normalmente, né, de vírus, a primeira coisa que normalmente as pessoas têm em mente é uma pessoa, talvez, como essa da foto, espirrando. E se você for conversar com os profissionais de saúde, muitas vezes o que a gente sempre escuta é apenas um vírus. Só que as pessoas esquecem, muitas vezes, que esses vírus podem ter consequências que não são das mais felizes. Basta vocês acompanhar as notícias recentes do novo surto de ebola e várias outras que vivem pipocando aqui e lá, levando a pessoas a óbito. Então, quando a gente tem um problema como esse, existem várias estratégias possíveis de abordar. Uma delas, que me parece bastante interessante, é lembrar que a maior parte das doenças, para não dizer todas, estão correlacionadas com problemas, na verdade, de origem moleculares. Então, se a gente entender o que acontece a nível molecular, a gente conseguir manipular o sistema nesse nível, a gente provavelmente consegue formas melhores de diagnóstico, prevenção e terapia. E para isso, então, a gente precisa de um microscópio. A gente precisa de um microscópio capaz de olhar esse mundo molecular. Esse mundo molecular, que infelizmente eu acho que o slide não está mostrando a imagem para vocês, parece que está com dificuldade de carregar, mas aqui era uma animação que eu posso mandar depois, mostrando como as moléculas ficam interagindo. Por alguma razão o filme não está carregando, peço desculpas. Mas olhando para o mundo molecular, você vai ver então esse conjunto de moléculas trombando uma na outra, se repelindo, atraindo, um espaço bastante tumultuado, bastante desorganizado nesse sentido, né? E então, se a gente conseguir entender como funciona esse espaço, opa, acho que agora ele foi demais. Se a gente entender como ele funciona, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui para mostrar de novo. Ele não está encontrando a mídia. Se a gente conseguir, então, entender como funciona essa máquina, né, do ponto de vista molecular, a gente é capaz, então, de entender como a gente pode, inclusive, consertá-la. Se a gente olhar, então, do ponto de vista da minha maneira de olhar o mundo, de maneira mais física, para nós, todo patógeno, na verdade, é um quebra-cabeça molecular. E ele é definido para a forma como as proteínas interagem. Basicamente, é uma interação proteína-proteína. Então, quando a gente consegue, através daí do trabalho do pessoal mais de campo, né, de tendo um paciente, colher uma amostra, pode ser uma amostra de sangue, por exemplo, você fazer um sequenciamento e você obter toda a sequência das proteínas e conseguir depois obter quais são essas proteínas virais,
aqui que começa a brincadeira para nós. Porque é aqui que vai começar o desafio de tentar entender e fazer toda a caracterização biofísica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer de decodificar como elas de fato interagem, então, pensando no sentido amplo disso, eu vou detalhar um pouquinho mais no próximo slide, não só entender como ela interage, mas usar esse conhecimento para entender a patologia em si, descobrir, então, como pode ser as possíveis rotas de escape viral, né, para você pensar na hora do tratamento, para você já tentar ficar à frente do vírus, e, claro, conseguir, de fato, chegar à frente dele. Então, esses são os 4 grandes desafios, em graus de dificuldade diferentes, do mais, entre aspas, simples ao mais complexo, que se abre a partir do momento que você tem a descoberta desse novo patógeno, né, nosso novo monstrinho, e passa a entender esse conjunto imenso de interações proteínas e proteínas que estão envolvidas nisso. Quando eu falo de proteínas e interação, na verdade, estou falando dessas interações biomoleculares, que, como o Danilo disse, é das coisas que eu aprendi a fazer no início da minha trajetória acadêmica e venho fazendo até hoje. Então, uma das coisas que eu posso estar pensando é entender, por exemplo, como forma um capsídeo viral. Eu posso pensar como é um mecanismo de interação com o receptor celular, por exemplo, aqui esquematizado o famoso proteína S e o receptor AC2. A gente pode pensar na parte de como bloquear isso, ou como usar isso para diagnóstico, ou pensando, então, em entendendo dessa interação dos antígenos e anticorpos, pensar nas formas de prevenção, como vacinas. Então, as interações proteína-proteína, elas vão estar, como eu acho que fica visual aqui nesse slide, em todas as etapas envolvendo as interações que uma partícula viral possa fazer. Bom, quando a gente fala, então, de interação proteína-proteína, tem várias perguntas que vêm, qualquer que seja essa interação, sempre vem perguntas em comum. Então, uma delas é entender se forma um complexo, se forma esse complexo em quais condições, então, por exemplo, condições de pH, isso vai ser muito importante em vários processos virais, quais as condições, por exemplo, do meio, sal, temperatura, se aquele complexo é estável ou não, quais são os aminoácidos que são críticos para essa interação, quer seja para facilitá-la, quer seja para dificultá-la. Eu posso fazer mutações para otimizar isso? Então, a natureza de uma forma evolutiva provavelmente seleciona essas mutações para maior, entre aspas, eficácia dos processos. Eu também posso pensar nessas otimizações no sentido de que eu quero bloquear a ação daquela partícula viral. Então, quais são as mutações que são críticas para isso também? Tanto no sentido de inibir quanto de favorecer. Quais são, do ponto de vista físico, isso é muito importante para que a gente, de fato, entenda o todo. Quais são as forças físicas envolvidas nesse processo? Apesar de haverem 4 forças na natureza, a gente sabe que dentre as eletromagnéticas, que são aquelas que vão interessar aqui, as chamadas forças eletrostáticas, muitas vezes, você tem a parte de Milford-Sidades, tem a parte de Van der Waals, você tem uma série de outras coisas que podem afetar. Então, e forças peculiares que podem aparecer nessa história. Como que eu entendo essas forças e como que eu posso controlá-las para que atinja um objetivo? Então, é um pouco disso que a virologia computacional vai fazer. A gente vai olhar, então, para isso com um microscópio computacional, para que, de fato, a gente consiga entender nesse nível fundamental o que está acontecendo. E, para isso, nós vamos usar um conjunto de estratégias relacionadas a simulações, relacionadas à parte computacional. Nós vamos olhar desde ferramentas clássicas de bioinformática, a parte de modelagem molecular, uma parte mais física, que são as simulações moleculares, e cada vez mais incorporando técnicas de inteligência artificial. Tudo para quê? Para que você possa caracterizar da sua forma mais completa, desde o ponto de vista de propriedades físicas, as propriedades estruturais e, claro, as funcionais dos sistemas virais, e procurando fazer uma relação desse universo molecular com o que se observa do ponto de vista macroscópico, ponto de vista, inclusive, clínico. Então, é uma ambição de se chegar a relacionar lá o microscópico com o macroscópico. Que, no fim, é, na verdade, a grande proposta da própria área de fisicoquímica. Quem não tiver muito trauma dessa fase da vida escolar de vocês, a fisicoquímica, no fim, é isso. Você olhar para o mundo microscópico para explicar o mundo macroscópico. E, na verdade, é isso que você acaba fazendo na área de biologia computacional também. E o que se espera com tudo isso? Ampliar a nossa capacidade de compreender, né, quer dizer, compreender a natureza e prever o comportamento viral, para, de preferência, conseguir
controlar de forma a nos proteger como indivíduos, como seres humanos. Se a gente pensar, então, em alguns detalhes um pouco diferentes, porque estudar proteínas, várias áreas da química computacional, da bioinformática estrutural, etc., vão estudar. A gente tem que lembrar que estudar proteínas virais não é a mesma coisa que estudar uma proteína qualquer. Então, a gente tem que lembrar que tem detalhes importantes nisso que fazem toda a diferença, a começar que, normalmente, as proteínas envolvidas elas têm mais de uma função e formam estruturas quaternárias complexas. Então, esse é um detalhe que muitas pessoas que têm uma familiaridade, muitas vezes, para se estudar proteínas, esquecem disso. Então, algo que a gente tem que ter em mente quando se trabalha com vírus. A outra coisa é que a grande sacada aqui é que você consiga obter informações que muitas vezes não são inacessíveis pelas técnicas experimentais tradicionais. Ou são muito custosas, vão depender de reagentes, vão depender de condições. Um exemplo, eu posso, no computador, com muito mais facilidade, embora não necessariamente em menos tempo, tem um custo computacional que significa um tempo de cálculo também, mas pelo menos, em tese, é possível você testar com muito mais facilidade, por exemplo, várias mutações simultaneamente para identificar o impacto dela, sem ter que fazer a síntese das proteínas, a purificação, etc. Então, assim, permite você ganhar etapas também. E um outro aspecto importante a se destacar é que a área de virologia computacional, ao mesmo tempo, ela pode ser vista como um campo independente, mas ela também faz uma grande intersecção, ela tem uma grande sobreposição com a chamada virologia física, que sempre é guiado, então, pelos princípios físicos e químicos. Normalmente as pessoas acabam falando, olha, existe a virologia física e computacional, mas na prática existe uma sobreposição muito grande entre as duas, já que ao usarmos simulações moleculares, obrigatoriamente vamos ter que nos basear, usar como arcabouço teórico os princípios físico-químicos. Com essa apresentação inicial, um pouco do que é a virologia computacional, e para tentar exemplificar, a primeira coisa que eu vou fazer agora na sequência é apresentar um pouco do que a gente faz no nosso laboratório, que exemplifica um pouco essa definição de virologia computacional, e aí focada em como usar essas ferramentas mais físicas no sentido de entender essa natureza, tá? Entendendo essa interação, principalmente, do hospedeiro com o patógeno. Depois, eu passo um pouco mais para os aspectos patogênicos, olhando do ponto de vista molecular também do Zika, um enfoque principal na proteína NS1. Depois, a gente vai para a parte do SARS-CoV-2 e mostrando um pouquinho na questão de ferramentas computacionais ou possíveis pipelines para se fazer a engenharia dessas moléculas. Eu acho que com isso a gente consegue pincelar vários tópicos, ao mesmo tempo abordando problemas que são bastante interessantes do ponto de vista de quem mora, principalmente no estado de São Paulo ou no Brasil, já que os surtos de clarovírus continuam. Então, o Danilo falou isso no início, minha trajetória toda é centrada em entender interações biomoleculares, ou seja, a minha preocupação, desde o início da minha carreira, vem sendo entender como uma proteína, por exemplo, ela interage com íons metálicos, por exemplo, proteínas que ligam cálcio, nanopartículas, polieletrólitos com proteína, formando complexos, por exemplo, para fazer coacervados, pensando em proteína, a gente poderia colocar ácidos nucleicos aqui também, e basicamente focando em coisas como essa, como variáveis físico-químicas afetam o processo e também o efeito das mutações. Isso tem sido. Para fazer isso, do ponto de vista computacional, eu preciso montar meu experimento. Ou seja, montar meu experimento significa, muitas vezes, em fazer ou pensar os modelos, e no nosso caso a gente tem uma proposta também de desenvolver as ferramentas computacionais especificamente para esse trabalho. Então, muitas vezes eu me apresento para as pessoas como sendo aquele que desenvolve e aplica ferramentas computacionais para aprender um pouco mais ou para entender um pouco mais sobre sistemas biomoleculares em geral, principalmente relacionados a doenças infecciosas. Então, tem a parte de escrever os códigos e também a parte de usar outras ferramentas desenvolvidas por outros grupos. E o objeto principal ao longo, pelo menos, dos últimos 15 anos, tem sido de estudar vírus e seus possíveis ligantes, né, principalmente macromoleculares. Pensando, nesse caso, nas três facetas que eu já mencionei, do diagnóstico à prevenção. Então, isso é um pouco assim dessa engrenagem. Tem momentos que a gente foca muito mais na parte mais dos modelos, modelo
A gente sempre mantém um entendimento grande aqui da parte de interações biomoleculares e vai aprendendo cada vez mais um pouco da área de virologia. A ideia geral por trás de tudo isso é mais ou menos o que eu represento aqui. Se você pegar um sistema complexo como o sistema imune, a gente identifica algo que seja relevante. Então, por exemplo, eu identifico aqui a minha partícula viral, meu anticorpo, e vou pensar num modelo, então, para estudar isso, considerando o que é mais relevante. Os físicos gostam muito de brincar de ônibus esférico ou a vaca esférica, vocês devem ter escutado já as duas expressões. Então, dado um problema muito complexo, a gente sabe que não tem condições de resolver, a gente arruma um jeito de resolver. Qual o jeito? Identifica, então, o que é mais importante. Então, de toda essa complexidade que tem no sistema imunológico, eu seleciono lá esse par de moléculas como sendo os mais representativos e vou agora, então, fazer um modelo para estudar isso. Primeira aproximação minha, faço o que a gente chama de um toy model. Então, agora, eu vou colocar isso um modelo simplificado que vai permitir eu estudar e ter as propriedades que me interessam, tanto para fazer comparação com dados experimentais, como para obter informações que os dados experimentais não permitem você obter de uma maneira pelo menos fácil. Então, por exemplo, o modelo que a gente vai trabalhar bastante, vai ser o que eu vou usar na maior parte dos dados que vou apresentar hoje, é aquele que depende de pH e sal. Então, eu posso, com isso, por exemplo, estudar anticorpos que sejam responsáveis, respondam ao efeito de pH. E quando você vai pensar em engenharia de anticorpos, aí entra um outro lado importante. Eu quero testar muitos e muitos cenários. Eu quero comparar muitas mutações possíveis, muitos anticorpos possíveis. Então, eu preciso que essas ferramentas também elas tenham um grau de velocidade para que isso seja viável na hora de você realmente fazer suas contas. Então, aí entra a questão do custo-benefício das abordagens. Eu posso ir desde um detalhe, usando mecânica quântica, uma coisa mais clássica, pensando em atonístico, como posso fazer modelos chamados coarse grain, que vão permitir a gente, então, ganhar um pouco de tempo sem perder a essência física. Exemplos de grandezas que são medidas, então aqui, eu posso obter, por exemplo, curva de titulação, carga em função do pH, que é a ferramenta FPTS que nós desenvolvemos para isso. Eu posso medir as afinidades de ligação, não só a afinidade no contato, mas entender como é a aproximação. Então, por exemplo, energia livre de interação em função da distância de aproximação, comparando, inclusive, diferentes cenários, onde eu posso brincar de Deus, no sentido de ligar e desligar interações, para ver qual que domina, qual que é mais importante naquele cenário. Que tem uma ferramenta chamada FORTE para isso. Eu posso caracterizar os epítopos, tanto a nível de sequência, quanto a nível de estrutura tridimensional. Então, exemplos como esse são medidas que podem se extrair dessas simulações. Claro que muitas delas você pode diretamente comparar com dados experimentais. Para estudar, então, interação proteína-proteína, esse é um dos modelos que a gente usa bastante. Eu coloco numa caixa que você está vendo aqui, cilíndrica, ela é aberta dos dois lados, duas proteínas aqui, então poderia ser o meu anticorpo e o meu antígeno, ou duas proteínas virais, se eu estiver pensando no capsídeo, poderia ser o RBD e o AC2, se eu quiser pensar, então, no modo de interação do SARS-CoV-2 com os seres humanos, como eles invadem nossas células. E aqui, então, essas moléculas elas podem transladar em qualquer direção, elas podem rotacionar, e eu vou amostrando onde elas preferem ficar, basicamente. E com isso, então, eu vou usando métodos estatísticos para poder caracterizar todo o sistema. Posso alterar o pH, posso alterar qual o meu meio, posso alterar, inclusive, qual a minha concentração de sal através desses parâmetros. E as minhas moléculas podem titular, ou seja, o pH vai estar presente nas minhas simulações. Esse é um modelo mais simplificado, mas que permite a gente introduzir, então, o efeito de pH na história. Eu estou omitindo as equações, quem quiser depois fica à vontade para perguntar, tá? Só para não traumatizar quem não gosta muito dessa abordagem mais de matemática. Então, vamos pular um pouquinho elas. Mas, basicamente, a gente resolve, então, isso usando simulações chamadas simulações Monte Carlo, que é um jeito de gerar essas configurações e fazer depois as suas análises. Quando eu falo, então, de simulações a pH constante, todo mundo já ouviu falar do AlphaFold, essas ferramentas novas que estão surgindo, e cada dia tem uma mais nova, inteligência artificial. Então, por que ainda é importante você investir tempo em métodos de pH constante? Bom, primeiro, porque a maior parte das ferramentas ainda negligencia efeitos de pH e efeitos de interações eletrostáticas. E que isso acontece mesmo nas ferramentas mais poderosas. O próprio AlphaFold não permite que você use como input qual é o pH do meio,
E mais do que isso, ele foi treinado num universo limitado de condições experimentais, onde as proteínas tiveram suas estruturas cristalográficas, por exemplo, resolvidas em condições muito específicas de pH. Ou seja, ele não tem essa informação em quantidade suficiente para que se possa ainda, pelo menos, usar isso como um preditor. Então, você precisa de ferramentas que normalmente vão permitir a gente conseguir colocar esse efeito. E vou te mostrar algumas situações nisso para tentar ilustrar um pouco melhor isso, já usando realmente sistemas de proteínas virais, porque acho que fica mais representativo. Então, por conta disso, a gente ainda precisa trabalhar com isso. Olha só, estou tomando aqui proteína de envelope de flavivírus, peguei o exemplo do dengue. Essa estrutura ela está resolvida no banco de dados de proteína em 2 pHs. Você tem aqui pré-fusão no pH de 8,5, que é o código PDB. Observa a conformação dela e observa a conformação diferente. Só estou representando o monômero, na verdade, são diméricas, depende da substituição, pode ser trimérica também, mas a gente está vendo que a conformação muda bastante em função do pH. Então, óbvio, se você pensar nas datas, já são proteínas um pouco antigas e elas têm a mesma sequência, só está em conformação diferente, fruto do pH. A grande pergunta é a seguinte: se eu fornecer essa sequência para o AlphaFold, por exemplo, ele me dá uma proporção das duas? Ele me dá uma da outra? O que o AlphaFold faz? Então, para a mesma sequência, e mesmo se você travar em função de datas aqui, para tentar separar, então, se estava possivelmente nos dados que foram treinados ou não, a gente fez esse teste. O teste foi feito com AlphaFold 2, então já tem a versão 3, mas foi feito com AlphaFold 2. E olha só que surpresa. Então, se você fizer isso, esse exercício com AlphaFold 2, você vai ter 100% das previsões nessa conformação. Ou seja, você vai ter apenas, para a mesma sequência, só as informações no pH 8,5. Você vai ter 0% no pH 7. Se você está interessado em estudar o fenômeno pós-fusão, isso pode ser um problema. Na verdade, o problema é maior ainda, porque quando você obtém o conjunto de soluções do AlphaFold, sabendo que aquele sistema pode ser obtido em diferentes conformações em função do pH, você nunca sabe qual delas foram mostradas. Você tem aquele ensemble e vai caber a você distinguir, então, qual que você vai utilizar. Mas isso aqui é um alerta importante na hora de se usar estruturas como essa, que se popularizaram, são fáceis de usar. O AlphaFold 3, o servidor, todo mundo vai lá, põe a sequência, em alguns minutos, depende do tamanho da proteína, um pouquinho mais tempo, mas você tem a estrutura gratuitamente. Então, é uma ferramenta imensa. Mas tem esse problema, você nunca sabe se você obteve essa, ou apenas essa. Se seu interesse é o outro, em outra condição, isso de fato vai impactar negativamente as suas previsões. E isso é muito fácil de lembrar, basta a gente voltar no tempo. Uma das falas do Manfred, que foi um dos primeiros a estudar nivelamento de proteína, as versões mais recentes pelo menos, ele falava que a conformação nativa, ela depende, claro, da sequência de aminoácidos, mas também aquilo é uma função do meio. Então, se você não considerar o meio, você com certeza está considerando apenas parte das histórias garbage in, garbage out. Famosa regra de inteligência artificial. Uma forma de ilustrar isso, de como corrigir esse problema, é você, de fato, fazer simulações, então. Então, aqui eu mostro resultados que nós obtivemos para poder verificar se a gente conseguia distinguir as duas conformações usando análise eletrostática. Então, usando um pouco de física, a gente consegue. Observa só que eu tenho aqui uma curva da estabilidade eletrostática em função do pH. A curva em cor preta corresponde à estrutura de pré-fusão, que foi testada em duas condições. Desculpa, em cor preta corresponde à pós-fusão, e em vermelha, aqui, ela corresponde à pré-fusão em 8,5. Então, se a gente olhar no pH 7, o que eu espero obter em pH 7? Eu espero que a estrutura mais estável seja nessa conformação, equivalente a essa. E, de fato, eu vou perceber que a curva mais estável é a curva em preto aqui, olhando o que deveria dar. E tem a inversão em pH 8,5 depois. Observa que aqui, a mais estável agora, em vermelhinho, é a 1,8-AN, que de fato corresponde ao pH que eu queria. Então, os métodos, eles se complementam. Eu posso gerar um conjunto agora de estruturas com AlphaFold e selecionar aquelas de maior estabilidade no pH que eu quero, em função dessas análises eletrostáticas, fazendo simulações moleculares. Uma outra coisa importante, e aí que entra, por que eu, na verdade, inicialmente me interessei por vírus,
é que lá atrás eu percebi que quando você compara uma interface proteína-proteína em geral, se for no banco de dados proteína pegar um complexo proteico e for analisar o que acontece nessa interface, e comparar com uma interface envolvendo, onde você tenha pelo menos um antígeno ligado ao vírus, principalmente se estiver em complexo com anticorpos, eu vou ver que essa interface viral ela é muito mais rica em resíduos ionizáveis. Ou seja, para quem quer estudar interações eletrostáticas, é um prato cheio, é perfeito. Então, essa foi uma primeira motivação antes de eu realmente me preocupar com os aspectos biológicos. Claro que com o passar do tempo, você vai vendo como dá para combinar cada vez mais esses dois mundos e tem sido realmente algo muito, muito legal de ser feito. Voltando, então, agora para problemas de saúde pública, vamos voltar, então, a pensar em algo que atinge a gente. Então, vamos ter, e tem atingido cada vez mais, principalmente pelas mudanças climáticas. Então, esse é um dado de 2024, comparando como rapidamente você teve uma crescimento. Em poucos meses, já começou a crescer muito o caso de flavivírus atingindo a nossa região aqui. Com certeza o Danilo tem dados muito mais atualizados, mas dá para a gente ter uma noção que é um problema constante e que tende a crescer. Tanto tende a crescer que você vai observar que o CDC europeu, né, o Centro de Controle de Doenças, tem realmente emitido alertas frequentes. Esse é um alerta antigo também de 2024, mas mostrando como vem rapidamente crescendo os casos também no sul da Europa. Se você estiver até passeando em lugares inusitados, por exemplo, em Nova York, você vai encontrar no aeroporto avisos como esse aqui, avisando para você tomar cuidado. Não só pensando para quem viaja, né, entrando no site dele, você vai perceber que para quem chega no país também. E esses avisos acontecem em partes do mundo que são tradicionalmente conhecidas como sendo lugares mais frios, mas vêm aparecendo. No nosso caso, o nosso interesse começou com isso lá em 2015, quando a gente viu que, olha, no Brasil aconteceu uma coisa inusitada. Ao invés das pessoas terem, no caso de Zika, o quadro mais clássico, né, de uma virose, começaram a surgir os casos de microencefalia e um aumento também na síndrome de Guillain-Barré. Então, nesse momento, nós começamos a pensar, mas vem cá, o que está acontecendo aqui de especial para que tenha aparecido mais isso? Acho que foi uma pergunta que várias pessoas fizeram. E dá para ver em várias análises que foram feitas ao longo do tempo, por exemplo, quando começam os alertas de circulação do vírus Zika no Brasil, de fato, esse aumento grande nos casos de microencefalia. Esse é apenas um exemplo de dados que estão aí disponíveis na literatura. Bom, então, nossa questão biológica é por que apareceram mais casos em 2015? Como que as pequenas mudanças a nível de sequência, no nosso caso aí focando na NS1, podem estar afetando os moleculismos moleculares desse vírus. Se as proteínas só têm 96, você já tem um grau de identidade muito grande, 96%. Então, vamos tentar entender um pouco disso. Não tínhamos muita informação, vamos começar a entender, focamos aqui, se você pensar nas proteínas do vírus, nós focamos, então, nessa proteína não estruturada, NS1, e começamos, então, a pensar, entender o que podia ser. Uma das coisas que nós encontramos foi esse trabalho na literatura, que mostrava uma coisa interessante. Ele mostrava justamente essas diferenças em potenciais eletrostáticos, quando se compara dengue 1, dengue 2, o West Nile Virus e o vírus Zika. Então, o vírus do Nilo, a gente não estava tão interessado, mas estava bastante interessado em Zika e dengue, e a gente via que, de fato, o perfil eletrostático desses 4 aqui representados, você percebe aqui regiões mais azuis, menos azuis, quer dizer, normalmente regiões que representam um potencial positivo, também azul, e negativo em vermelho, mas que eles eram bem diferentes para a mesma proteína, apesar desse alto grau de identidade. Vamos começar, então, a entender isso, né? O que a gente pode fazer? Vamos lá. Isso inspirou a gente, nós selecionamos das 2 linhagens, tanto a linhagem africana quanto a asiática, algumas variantes, então, algumas cepas de Uganda, do Senegal, por exemplo, aí do Brasil, da Malásia, etc. Escolhemos algumas e fomos estudar suas propriedades fisicoquímicas inicialmente. Então, por exemplo, vimos a carga em função do pH. A gente observou que, de fato, quando se olha para a carga em função do pH, a gente vê uma certa diferença, uma diferença grande. Então, nas mesmas condições de pH, olha as diferenças numéricas que eu tenho aqui. O que significa que essas proteínas de NS1, então, para cada uma dessas cepas, vai com certeza interagir diferente para si,
agregar. Lembra que a NS1 ela pode ser dimérica, tetramérica ou formar hexâmeros, ou seja, a associação de NS1 vai ser afetada, já que essas cargas são diferentes em cada uma delas. A interação dessas daí com a membrana celular vai ser diferente, e, óbvio, como elas vão interagir com os anticorpos também, tende a ser diferente. Então, isso de fato confirmou o mesmo achado anterior que aquele grupo tinha observado, de uma forma muito mais quantitativa e abrangindo muito mais condições de pH diferentes. Mapeamos também quais poderiam ser os epítopos, vendo que para várias das variantes a gente via regiões que eram diferentes em relação a uma para outra, ou seja, tinha alguma coisa para ser explorada. Então, esse trabalho abriu as nossas perspectivas e passamos a testar cada uma dessas possibilidades, procurando ver qual poderia ter um impacto maior para explicar ou para poder transformular uma hipótese do porquê nós tínhamos os casos de microencefalia. Uma das coisas que nós fizemos foi estudar as propriedades das proteínas de NS1, tanto na forma de monômero quanto de dímero, comparando, por exemplo, Uganda com o Brasil. Então, novamente, apesar deles terem 97% de identidade, a gente já começava a observar em simulações de dinâmica molecular, então dinâmica molecular clássica, a nível atomístico aqui, usando o campo de força Charmian, 36, esse conjunto aqui de propriedades foram analisadas e a gente viu algumas tendências. Então, por exemplo, a gente viu uma tendência que, de fato, os monômeros de Uganda tendiam a ser levemente maiores do que os do Brasil. Então, uma característica inicial que a gente observou. Fazendo simulações coarse-grained, que permite, então, a gente já mostrar por mais tempo, né, ter uma facilidade, com menor custo computacional, nós também identificamos uma mesma tendência aí para os dímeros, que os dímeros de Uganda tendiam a ser maiores. Então, foi a primeira coisa que a gente observou, mas tá bom. Ser maior, naturalmente, vai facilitar um pouco a parte de interação de Van der Waals, pode facilitar, então, como interage com algumas outras partículas. Era a primeira informação que a gente tinha, mas ainda é muito pouco. Vamos analisar um pouco mais a parte dinâmica. Começamos a perceber que em Uganda, nessa região aqui, tendia a ser mais flexível, enquanto que no Brasil, essa outra região aqui tendia a ser mais flexível. Puxa, que legal, a gente está vendo algumas informações. Mas como eu posso ver um parâmetro mais global disso, ao invés de ficar vendo comportamentos mais individuais, será que em termos de comportamentos, movimentos mais globais, a gente consegue ver padrões? Para isso a gente fez análise de PCA. Então, nas análises de PCA, a gente foi observando que, de fato, o padrão de movimentação das duas era bem diferente. Olha aqui, Uganda, como ela explora muito mais essa região, enquanto o Brasil explora muito mais essa região. Ou seja, elas se movimentam de forma diferente. Dá para, um pouco de outras análises que foram feitas, dá para perceber que a do Brasil ela é um pouco mais rígida, enquanto a de Uganda as proteínas são mais flexíveis. E a gente fez testes também de fazer as mesmas análises, então, com modelos coarse-grained, para poder, como eu disse, mostrar por mais tempo essas confirmações, e observa exatamente o mesmo comportamento, o mesmo padrão, um pouco mais de diversidade ainda nos modos observados para Uganda. Então, fizemos essas matrizes de correlação, que vão mostrando, então, como as regiões, diferentes regiões, por exemplo, o beta-líder da NS1, não estou mostrando o gráfico, mas são regiões estruturalmente importantes da molécula de NS1, vão se movimentando, dando para ver que são padrões diferentes, que eu ilustro um pouco melhor aqui, nessa imagem esquemática, dá para ver que uma tende a se movimentar de um jeito, enquanto a outra se movimentar de outro. Ou seja, apesar daquela pequena diferença a nível de sequência, a gente vê diferenças na sua dinâmica, características que são grandes e levam, com certeza, a mais uma vez, a diferentes interações com seus parceiros biológicos. Na época, só se conhecia esse anticorpo, e era para o vírus do Nilo, do oeste do Nilo, então nós testamos efeitos de como era a complexação, observamos aqueles padrões realmente diferentes para Uganda e Brasil, a gente percebe aqui as regiões que foram mais afetadas por essa diferença na hora de interação. Então, vimos que, de fato, acontecia. Mais recentemente, com novos anticorpos que foram cristalizados, a gente tem agora a estrutura deles também, a gente fez essa comparação, então aqui, por exemplo, os mesmos anticorpos, comparando dengue 1, 2, 3 e 4 com Zika, a variante de Natal, os dois anticorpos, a gente percebe que aqui uma medida de afinidade para cada um deles, tem esses dados experimentais, olha só os dados aqui para dengue, olha só os dados para a Zika, desculpa, a gente vê que, de fato, os anticorpos, esses aqui em particular,
ele é melhor, ou se liga com mais afinidade para a dengue, e as simulações a gente observa exatamente a mesma coisa, uma afinidade, observa que a barra de erro aqui é bem pequenininha, então dá para diferenciar esses dois casos, mostrando que a gente consegue reproduzir dado experimental e fazer previsões agora para saber como cada um desses anticorpos se comporta com as outras moléculas, né? Então a gente consegue verificar a comparação aí com qual seria o mais adequado para cada um das dengue 1, 2, 3, 4, o próprio Zika e outras moléculas, tá? Estou só mostrando aqui alguns dados para vocês. Uma outra coisa, então, aí vamos voltar agora, queremos entender, nosso grande problema tem sido entender por que apareceu a microencefalia aqui. O que a gente tem de informação da literatura? Bom, experimentalmente, tem dados muito antigos de eletroforese, mostrando como é a associação de NS1. Basicamente, o trabalho foi feito lá atrás apenas para dengue 2, então só tinha dado para dengue 2, que a gente sabe que o dímero de dengue 2 ele é estável em pH acima de 3,5, e ele não forma complexo, ele está em monômeros num pH abaixo de 3,5. Isso que você tem de informações experimentais, um trabalho da década de 90. Foi a única informação que nós utilizamos para a formação desses dímeros. Então, vamos fazer simulação. Primeira coisa, eu tenho que verificar se eu reproduzo isso na simulação. Se eu reproduzir, eu posso agora prever para dengue 1, para dengue 3, para dengue 4 e para qualquer outro flavivírus que eu queira, mas nesse caso em particular, pensando em Zika Brasil e Zika Uganda. Então, nós começamos a simulação, de fato a gente estudou dimerização e terciamerização, não fomos para exames por ser um pouco mais complexo e muito mais caro computacionalmente, e porque provavelmente vai envolver lipídios que complicaria um pouco a história. A gente queria ver qual era o efeito simplesmente a proteína, sem pensar em açúcar, sem pensar em lipídios, o que seria possível para poder fazer essa comparação aí com os dados que haviam de eletroforese antigamente. Então, de fato, a gente não vê complexo no pH 3, a gente começa a ver complexo no pH 3,5 mesmo, estou já pulando para o pH 7 para mostrar que forma complexo, e mostrando no pH 8,5. E para resumir esses resultados, o que a gente observa? Olha só aqui, se eu comparar Zika Uganda, que está aqui essa curva em preto, para fazer tetrâmeros, e comparar do Brasil, eu vejo que a curva de Brasil tem valores menores de energia livre, ou seja, tem uma maior afinidade. O que isso me diz? Que as partículas de NS1 Brasil, Zika Brasil, elas têm mais chance de quererem ficarem juntinhas. Ou seja, eu favoreço a formação de oligômicos, o que vai impactar na facilidade de você produzir mais e mais partículas virais. Então, isso tem um sinal aqui de que, de fato, no Brasil eu tenho mais chance de formar partículas virais. Mas só isso será que justifica? Então, vamos pensar como seria a interação de membrana. E já para te contar o final da história, a gente observou que no caso da versão, a variante de Uganda, a cepa de Uganda, a gente vê que ela tem mais afinidade com a célula, com a membrana celular. Pelo menos com o modelo de membrana celular que nós fizemos as simulações, nós observamos que ela tende a destruir a membrana celular. Enquanto que na variante Brasil, ela simplesmente bagunça essa estrutura. Então, se você pensar na composição de uma membrana encefálica, a gente percebe que no caso de Uganda ela vai ter uma ruptura e no caso de Brasil ela vai perturbar aquilo. Então, essa é a hipótese que nós levantamos para explicar por que você tem mais casos de microencefalia. Eu tenho duas coisas ajudando aqui. Eu tenho mais produção de NS1, provavelmente, e mais perturbação das membranas celulares. Então, ficou aí como uma possível sugestão. Para ver isso, então, claro que foram feitas várias análises, eu vou mostrar só algumas, você verificando aqui que para cada uma, então, das NS1 de Uganda e Brasil, como era a interação dessas proteínas de cada grupo, de acordo com essa característica físico-química, com grupos que estão presentes na membrana celular. Para resumir e ficar mais fácil, vamos olhar aqui para a parte final, olha só. Se eu olhar para o Uganda e pensar nas energias, o que eu observo? Que é muito mais atrativa as interações da NS1 com as membranas, tanto pensando em termos de interações coulombricas, quanto pensando em termos de interação de Lennard Jones, quando a gente compara o Uganda com o Brasil. Então, a gente verifica de verdade esse favorecimento. E aí, a nossa hipótese é realmente essa. Maior afinidade, você vai levar a interrupção da gravidez, então por isso que você não vê
o aparecimento de tantos casos de microencefalia, enquanto que no caso de Brasil, simplesmente bagunça um pouco a interação, gera o problema, mas você tem a pessoa sobrevivendo e ganhando de presente, entre aspas, a microencefalia. Eu falei bastante aí de esses exemplos de flavivírus, deixa eu pular para não passar tanto do tempo, pelo menos, da parte de SARS-CoV-2. Então, quando começou lá em 2020, janeiro de 2020, aqueles alertas da OMS de que, olha, tem uma pandemia um pouco estranha aí aparecendo, nós pensamos o seguinte, puxa, será que esse vírus ele funciona como o SARS-CoV-1? Na época, a gente usava como funciona como o vírus SARS-CoV? Ele usa o mesmo mecanismo de entrada? Será que ele usa o AC2? Porque é isso que a gente sabia naquela época. Se ele usa, né, como que é esse modo de ligação? E se for, o que a gente pode pensar, então, para bloquear? Então, está aqui o alerta da OMS lá de 5 de janeiro, e sucessivamente apareceram várias coisas, apareceram vários artigos, todo mundo deve se lembrar de como foi um período de explosão de dados experimentais. Nós estamos falando aqui de um intervalo de menos de um mês, e com mais ou menos 40 e poucos dias, um pouquinho mais talvez, nós já tínhamos então o genoma do SARS-CoV-2, e aí então a gente sabia a sequência da proteína S. Tendo essa sequência, foi um momento total de desafio para a comunidade teórica. Porque normalmente, como vocês viram nos exemplos anteriores, eu sempre uso pelo menos algum dado experimental para tentar validar o modelo, para dar credibilidade para ele, para pensar nas aplicações. Só que aqui era o momento que você tinha essas informações, e a gente não tinha nenhum dado experimental mostrando, pelo menos em janeiro, né, nesse primeiro momento, mostrando como era a interação do SARS-CoV-2 com a célula. Então, não tinha estrutura, não tinha os dados resolvidos, tinha só informação de sequência. Então, foi um momento que permitiu com que a gente fizesse a previsão da estrutura, antes do AlphaFold, também não tinha o AlphaFold na época, usando as técnicas tradicionais de modelagem por homologia, usando o famoso modeler, previsse a estrutura do RBD, e prevendo a estrutura do RBD, estudar a interação, ver o que acontecia, levantar aquilo como hipótese, publicar um trabalho, com sorte, e, com mais sorte ainda, torcer para que os dados experimentais demonstrassem que nós estávamos certos. Então, foi isso que foi feito naquela época. A gente sabia que no caso da identidade, quando você compara a sequência aqui do SARS-CoV-1 com 2, é um pouquinho pior do que era do flavivírus, que a gente estava vendo nesse 1, é 76%. Mas vamos lá. Então, foi isso que nós fizemos. A gente tinha essa informação, havia esse PDB mostrando um complexo de um RBD com um AC2. Nós fizemos a modelagem por homologia, que você está vendo aqui, a comparação entre as duas, a que era conhecida e a que a gente propôs, elas são muito parecidas. Quando eu faço o cálculo RMSD, sobrepondo as duas estruturalmente, eu vejo um número próximo de 0,6, com estruturas que foram resolvidas depois disso, quer dizer, isso aqui foi feito antes do dado experimental, mas saí dados experimentais e foi uma explosão de dados experimentais. A gente vê que quando compara estruturas resolvidas depois, elas têm a mesma ordem de diferença em uma das outras, o que deu mais credibilidade ainda para esse modelo. Porque se você comparando entre eles, também fica na mesma ordem de grandeza. Então, legal, eu tenho agora um RBD teórico ainda, vou usar esse RBD teórico para ver se ele forma complexo com AC2, como são os dados anteriores que a gente tem de SARS-CoV-1. Então, aqui você vê os dados que foram feitos na época, tá? Em vários pHs, com RBD experimental e RBD teórico, mostrando como é a afinidade. Então, aqui a afinidade aumentando em relação à distância de separação das duas moléculas. A gente também usou esse método para realizar epítopos para medir o número de aminoácidos envolvidos. A gente via que no caso do SARS-CoV-2 aumentava em relação ao 1 número de aminoácidos que surgiram. Apareceram depois também dados experimentais mostrando a mesma tendência. E em termos das afinidades, aqui os números são contraditórios. Não dá para falar quem é melhor ou pior, porque saíram grupos experimentais mostrando resultados diferentes, porque as condições físico-químicas podem não ser exatamente as mesmas, mas pelo menos estava na mesma ordem de grandeza um com o outro. Então, com isso a gente mostrou, e foi uma competição enorme, a gente teve a sorte de ser, por um dia, o número 2, então, para mostrar isso por métodos diferentes, e na mesma semana que o trabalho foi publicado, explodiram vários outros trabalhos mostrando exatamente a mesma coisa por abordagens computacionais diferentes. Então, vários grupos tiveram as mesmas ideias, usando ferramentas computacionais diferentes, modelos diferentes, mas para mostrar, felizmente, a mesma coisa. Então, esse consenso provavelmente ajudou
a animar os dados experimentais. Teve uma discussão aqui de ver efeitos de pH, da própria cloroquina, etc., mas eu não vou entrar nesses detalhes, vou passar já direto o que a gente sabia também naquela época. A gente tinha 4 anticorpos que se ligavam no SARS-CoV, no RBD do SARS-CoV-1. Nós testamos os 4 em relação ao RBD do SARS-CoV-2 e percebemos que o CR3022 era o que mais tinha a chance de fornecer alguma coisa útil para se pensar em tratamento, né? Depois, de fato, também surgiram dados experimentais confirmando esses resultados. Então, foi ao mesmo tempo legal do ponto de vista de virologia, mas foi legal do ponto de vista computacional, que a gente pôde fazer previsões e esperar os dados experimentais confirmarem os resultados, o que ajudou muito a ver o poder que essas ferramentas computacionais ganharam por conta disso. Então, de novo, dados experimentais mostrando também a interação aí do RBD com o CR3022. Eu vou pular também várias tentativas que foram feitas de formular de otimização para produzir novos anticorpos, mas vou passar nesse pipeline aqui, nesse fluxo de trabalho que a gente fez, usando diferentes estratégias computacionais que combinam, por exemplo, a ferramenta Rosetta com ferramentas usando dinâmica molecular em campos de força, Coarse-Graining, para a gente poder fazer uma amostragem melhor das energias livres, a nossa ferramenta forte para poder comparar uma com a outra e ver se tem consenso, depois validação com dinâmica molecular, quer dizer, foi feito um trabalho computacional exaustivo para explorar de diferentes ângulos e ver se a gente conseguia melhorar, então, o CR3022. Claro que essas ferramentas são gerais, poderia ser aplicada para qualquer anticorpo, nesse caso foi pensando no CR3022, e aí chegamos a fazer uma comparação dos três métodos aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho as energias, as afinidades para o CR3022 originais e para os 10 melhores candidatos que foram obtidos pela análise do Rosetta e os resultados que você vê nessas curvas, né, de cada um dos métodos, mostrando, então, que houve um consenso para o candidato 1, que nós escolhemos. As curvas em verde são os dados do Rosetta. É muito difícil as ferramentas de docking fornecer um score que seja tão razoável. A gente tem trabalhado, inclusive, nisso, usando um pouco de inteligência artificial agora, e tem conseguido resultados que melhoram isso aqui, mas dá para ter uma noção que, pelo menos, eles conseguem indicar o melhor candidato de forma de consenso. A abordagem, usando o campo de força CIRA e técnicas de metadinâmica com dinâmica molecular, e a abordagem usando a nossa ferramenta, tem a mesma cara, mostram praticamente as mesmas coisas. Claro que aqui a gente tem a vantagem de conseguir rodar mais a simulação e com isso consegue reduzir a barra de erro, mas nós chegamos mais ou menos ao mesmo padrão. Então dá para identificar aqui no caso que o P1 e o P6 seriam os melhores candidatos. Aqui dá para ver que o P1 e o P6 seria o segundo melhor candidato, mas ele praticamente empata com o P7. Então nós escolhemos o P1 para fazer mais análises, escolhemos aqui fazer essa comparação, etc. E hoje, a gente vem comparando isso com outras estratégias, como eu disse, usando inteligência artificial. Então, aqui são os dados anteriores dos meus P's, e agora anticorpos que já existem, mas aí usando IA, a gente consegue perceber que dá para escolher anticorpos melhores ainda do que os que foram desenhados aqui. Então, a gente testou várias análises computacionais, diferentes estratégias que eu não vou entrar em detalhes, mas o mais legal foi que nós pegamos um dos top 3 aqui e fomos para a bancada e conseguimos validar experimentalmente, mostrando que, de fato, ele se liga com melhor afinidade. Então, isso é um trabalho ainda em progresso, mas que já mostra que, de fato, dá para chegar a moléculas mais eficazes do que simplesmente utilizando uma estratégia única, mas você pode combinar estratégias para chegar a resultados melhores. Outras coisas que dá para fazer com simulação é poder entender, por exemplo, a Spark. Até agora eu assumi que o RBD estava disponível, mas a gente sabe que esse mecanismo de up e down dela, para que exponha o RBD, é extremamente importante para que, de fato, ela consiga se ligar no AC2. Então, o que nós fizemos? Nós fomos monitorando para diferentes variantes qual que era a probabilidade, usando a spike inteira no no formato de trímero, né? Quando estava todo mundo down, quando tinha um up e 2 down, ou quando tinha 2 up e 1 down, medindo a probabilidade de cada uma dessas coisas. Quer dizer, qual que era a estabilidade em termos de energia eletrostática para cada uma dessas coisas em várias condições de pH. Então, o que a gente vai observar? Primeiro, a gente começou a comparar SARS-CoV-1 com SARS-CoV-2. E a gente vê que no caso do SARS-CoV-1, né, que você está vendo aqui as curvas tracejadas, ele é sempre mais estável em qualquer uma das configurações.
tanto todo mundo down quanto todo mundo up. O que provavelmente sugere o porquê que tem mais sintomáticos no SARS-CoV-1. Por que as pessoas acreditavam que usando o controle de temperatura conseguiriam fazer uma blindagem, uma seleção de quem era contaminado e não, né? Para poder pensar nas políticas de isolamento. A gente vê que no SARS-CoV-1 você tem 66% de ter pelo menos uma da spike na posição up, enquanto que no SARS-CoV-2 isso cai para 50%, pensando nas análises estruturais. Agora a gente vai pegar aquela variante que ela não teve vida muito longa, mas que rapidamente as pessoas que se contaminavam realmente ficavam sintomáticas, que foi a variante que apareceu na África do Sul. Essa variante aqui, a chamada beta, a gente já vê, olha só a diferença, como praticamente 100% fica na posição up. Então, com certeza, as pessoas ficavam com sintomas, porque a chance de contaminação, de infecção era muito grande. Então, é isso que a gente observa nessa análise aqui. Bom, são dados até esse momento puramente teóricos. De novo, não tinha muitos dados experimentais. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu observar, através de um pôster, que esse grupo dos Estados Unidos, da Reba Mustafa, mostrou que no caso da variante, a mesma variante beta, quando ela analisa os pacientes, de fato, todos eram sintomáticos. E não tinha assintomáticos. Esse é um dado clínico, então, quer dizer, nós estamos dando um pulo agora do nível molecular do dado clínico. Então, vê que existe uma certa relação entre eles. Mas, para fechar a história, foi legal que depois desse artigo apareceu um pré-print, hoje publicado também, de dados de cryo-EM, mostrando que no caso da beta, de fato, a maior probabilidade é que a spike esteja na posição up. Então, apareceram dados de cryo-EM corroborando o que a gente observou nas simulações. Então, mais uma vez, mostrando que, de fato, nós estamos conseguindo capturar o que precisa para entender um pouco mais a nível molecular esses vírus. E as outras coisas mais surpreendentes foi quando a gente começa a analisar, por exemplo, como tem sido a evolução da pandemia, que tem uma sequência de variantes que apareceram com o SARS-CoV-2, as suas afinidades em relação ao AC2 aumentando. Ao mesmo tempo, a carga dessas moléculas vem aumentando. Esse pontinho em azul aqui foi uma variante que apareceu depois da publicação desse trabalho, então serviu para testá-lo. Depois, a pior é a XBB 1.5, e esse outro pontinho que eu vou colocar aqui é a JN.1, que apareceu depois da XB. Então, elas vêm seguindo esse parâmetro, esse comportamento. Dá para ajustar essa curva usando 5, 6 variantes no máximo, você pode escolher aleatoriamente, e todas vão dar a mesma reta de previsão, ou seja, com a sequência, a gente consegue prever a tendência das próximas variantes, que é muito legal para pensar isso em vigilância genômica. Você vai me perguntar, mas e essa BA.13? Então, a BA.13 parece que foi um projeto da natureza que não deu muito certo, porque a BA.13, se você analisar aquela estabilidade, como eu acabei de mostrar, da beta, você vai perceber que ela tem uma tendência para ficar sempre na down. Então, o RBD isolado, ele tem mais afinidade com a célula, mas a estabilidade da spike como um todo dificulta ele se ligar na célula, então provavelmente por isso que ele parou por aqui. A gente vê essa tendência, a gente consegue fazer algumas análises em cima disso, por exemplo, uma coisa curiosa para quem gosta um pouco de fisicoquímica, dá para analisar que essa reta aqui, ela obedece à famosa teoria de DVLO para estabilidade coloidal, então a gente consegue obter exatamente os parâmetros que você descreveria para a interação de duas bolinhas carregadas, duas partículas coloidais carregadas, e dá para prever, como eu disse, em relação à sequência, tanto usando a curva que você obtém por ajuste daqui, como usando a própria teoria do EVLO para essas partículas. Tá? Uma outra curiosidade que todo mundo tem é qual é a tendência do vírus. Então, a gente pensou em utilizar o RBD. Veja, quando eu penso em anticorpos, a gente otimiza o ligante que vem aqui. Mas eu posso pensar em utilizar o RBD e a gente vê que, de fato, o vírus tem bastante condições ainda de continuar crescendo e aumentando a sua afinidade com a célula, que são 3 situações que aumentam bastante a afinidade. É óbvio que eu estou pensando apenas em uma parte do processo do ciclo viral, tem outras etapas que podem servir como um platô para estagnar isso, mas se você pensar em interação de RBD e AC2, com certeza tem oportunidade de crescer mais. Para mim, um dos resultados que mais, assim, eu acho, pelo menos do ponto de vista pessoal, me deixou feliz ao longo da minha trajetória, foi realmente essa análise aqui. Nessa análise, eu tenho várias mutações, tenho várias variantes presentes, eu fiz aqui um diagrama de correlação de rede,
Mas os dados que eu usei para fazer isso é uma propriedade físico-química. Então, para cada uma dessas variantes, eu calculei os resíduos ionizáveis, suas propriedades de ionização, em outras palavras, seu equilíbrio ácido-base, e vi como eles se relacionavam. E observe que eu tenho padrões aqui. Eu venho aqui, vejo, por exemplo, a variante beta, a variante gama, a variante ômicron aqui, BA1, A2, todas as que foram estudadas na época, meio que formando um cluster. Vejo a delta como sendo um outro cluster. Então, veja, o que você está vendo na tela é simplesmente uma análise usando fisicoquímica, pKs. E usando essa análise fisicoquímica, e a gente comparando com o que você vê em análise de filogenia, te vê exatamente a mesma coisa. Observa aqui a gama, beta, gama e beta. A gente observa a delta aqui, e a família ômicron aqui. Então, isso aqui não usou fisicoquímica diretamente. Aqui só tem uma análise fisicoquímica, o que confirma que a natureza vem usando de forma evolutiva as propriedades eletrostáticas. E olha só, quando você pensa em eletrostática, você teria outras grandezas, não só carga, que a gente vem observando. Teria dipolo, quadripolo, outros nomes que os físicos gostam bastante de utilizar, né? Mas aqui a gente está observando que simplesmente carga, quer dizer, leis de Coulomb, que a gente aprende na nossa infância, permite você descrever a maior parte dessas interações. Então, isso é uma coisa muito legal. A outra coisa que dá para analisar com essas ferramentas é, por exemplo, polimorfismos genéticos. Então, imagina que, dependendo da população, as pessoas podem ter mutação agora no AC2. Então, eu posso ver como que cada uma das variantes tende a interagir com diferentes populações. Então, medindo, por exemplo, o RBD e essas formas mutantes de AC2, como seriam essas interações. Então, a gente percebe que existem populações como essa que está destacada, que tem a mutação nessa posição do AC2, que aumenta o risco, está vendo que ficou mais negativo, aqui aparece um azul mais forte, então aumenta o risco dessas pessoas se infectarem. E a maior parte delas estão relacionadas com populações, por exemplo, italianos têm bastante essas mutações genéticas. Então dá para a gente fazer um ranqueamento aí de quais são as mutações mais críticas do ponto de vista de AC2, então, para que facilite a interação do vírus com a célula. Eu acho que com isso, pessoal, eu consegui pincelar vários aspectos aí, um pouco da virologia computacional. Então, pensando aí desde coisas para você entender doenças, entender como ela funciona, não só do ponto de vista de entrada, mas diferentes indivíduos vão responder isso, ou diferentes populações. Pensando também um pouco de formular hipóteses para entender, como no caso do Zika. E pensando também nas formas terapêuticas que foram aqueles últimos slides. Tá? Para finalizar e destacando, eu espero ter mostrado para vocês, então, que mesmo modelos bem simples, mas que consigam caracterizar os mecanismos moleculares, podem, inclusive, te ajudar não só a entender doenças, mas você desenhar aplicações racionais, então, anticorpos, por exemplo, mais eficazes. No caso do Zika, a gente vê que ele vem evoluindo para que fique cada vez menos atrativo para interagir com a célula, mas significa que ele vai destruir, no sentido de perturbar mais essa célula, e ao mesmo tempo ele tem uma tendência de aumentar a produção de partículas virais. Ou seja, você pode destruir cada vez mais e mais células também, mais e mais pedacinhos, levando a problemas, como a gente vem observando, talvez, né, essa hipótese levantada da microencefalia. No caso do SARS-CoV-2, o que a gente vê? Que evolutivamente ele vem aumentando uma forma de otimizar cada vez mais as suas propriedades eletrostáticas. Então, espero que com isso também mostre para vocês como é interessante que os físicos colaborem com a área de virologia, né? A natureza gosta dessas leis, de alguma forma, estão incorporadas aí nos seus processos evolutivos. Se a gente conseguir entender isso e conseguir estar na frente do vírus, que é uma das coisas que a gente vem tentando, quer dizer, como prever a tendência, pelo menos, que essas mutações vão acontecer, a gente pode passar a desenhar, então, anticorpos, ou pensar em outras formas terapêuticas, para prever mutações que vão surgir, mudando completamente o jogo do que a gente tem hoje, que é esperar aparecer uma nova variante, para ver como ela vai se comportar, para depois pensar nas formas de intervenção. Então, essa é uma das coisas que a área computacional provavelmente vai conseguir dar boas contribuições. E, nesse caso, como eu foquei bastante em simulações a pH, espero que vocês tenham visto um pouco de como esses métodos de pH têm o potencial de ajudar a gente a atacar esses problemas de grande desafio global aí em saúde. Lembrando que tudo que eu mostrei, em termos de interação proteína-proteína,
pode ser adaptado para outros processos biológicos, tá? Então, você pode adaptar para qualquer outra doença em geral, ou mesmo para outros patógenos. Então, as mesmas ideias que a gente vem trabalhando aí com SARS-CoV-2, vem expandindo para outros vírus também. Para encerrar, além de agradecer muito a atenção de vocês, eu lembro que sempre ciência é um produto coletivo, não se faz ciência sozinho, você precisa de parceiros para discutir, precisa de parceiros para realizar parte do experimento. Já estou contando com o Danilo para fazer uma boa parte aí na parte experimental. A gente vem propondo, inclusive, a criação de uma rede latino-americana para conseguir intensificar mais a área de virologia computacional, sempre relacionada aí com a parte experimental, a parte de virologia mais clássica também. E esses foram os parceiros e seus times que ajudaram em boas coisas. A maior parte faz parte de uma rede que a gente criou no passado chamada Stamina. Tiveram alunos que participaram em diferentes etapas dos resultados que eu mostrei, então agradeço a eles também. Ciência só se faz também com recursos que vêm do povo que paga, então a gente teve recursos desses 4 países ao longo do processo, diferentes agências, principalmente a FAPESP e o CNPq, mas também tivemos de organismos que oferecem somente o tempo de CPU para rodar essas máquinas, afinal, são contas que demandam tempo, exigem muitos processadores, então todos os centros de supercomputação da Suécia e dos Estados Unidos que foram usados, e uma série de outras iniciativas aí que têm permitido a gente interagir com as pessoas e construir essa análise. Se você se interessa por essas coisas, sempre tem posições, a gente tem sempre as portas abertas aqui do laboratório, e, novamente, agradeço o Danilo pelo gentil convite, que me deixou muito honrado de participar do Viroclube, abrindo esse espaço para os virologistas falsificados, né, mas que tentam entender um pouco a virologia do ponto de vista molecular e mais físico-químico, e agradecer a vocês muito pelo tempo de vocês nessa tarde de terça-feira, e com isso eu devolvo então a palavra para o Danilo. Fernando, eu que agradeço, na verdade, você ter aceitado o convite para falar com a gente. Foi uma palestra muito boa. E, pessoal, tá aberto, os microfones estão abertos e as câmeras também. Se alguém quiser fazer uma pergunta direto para o professor Fernando, pode fazer, levanta a mão, faz a pergunta, ou também se quiser deixar pelo chat. Fernando, eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal ainda estrutura as perguntas deles. Você mostrou muitos dados, na verdade, de diferenças de pH com a conformação dessas proteínas. E acho que isso é muito importante quando a gente vai pensar numa estratégia terapêutica para combater esses vírus. Tá? A minha dúvida você mostrou que o AlphaFold, na verdade, ele não te dá essa predição da estrutura dessas proteínas em diferentes pHs. Mas, e quanto às outras modificações pós-traducionais dessas proteínas, como glicosilação, existem ferramentas computacionais que podem ajudar a gente prever aonde a gente teria pontos de glicosilações ou outras modificações pós-traducionais que poderiam influenciar no desenho de algum fármaco ou de um anticorpo para essas proteínas? Danilo, excelente pergunta. Olha só, tem várias coisas que vão afetando o processo. Claro que a estratégia dos físicos é sempre essa, limpar o terreno, estudar alguma coisa, entender aquilo, passar para uma próxima etapa e por aspecto, até que a gente consiga aumentar a amplitude do conhecimento, né? Ferramentas específicas para açúcares, glicanas em geral, existem sim, tem várias. O AlphaFold, o grau de previsibilidade dele, eu não sei te responder, porque eu nunca testei isso. Então, eu pessoalmente não testei. Mas eu sei que é possível você colocar, sim, essas informações, pelo menos em versões que eu já vi pessoas utilizando. Agora, o grande problema que a gente tem com açúcares é que é mais ou menos o seguinte: você tem um conjunto de campos de força, de ferramentas que foram desenvolvidas para proteínas, e tem muito menos coisas que foram testadas para açúcares. Então, esse é um dos desafios que existem. Quer dizer, se você tem menos universo, saindo de vírus, pensando em qualquer coisa, qualquer sistema que foi estudado, você vai ter muito mais dados, muito mais coisas que foram validadas, testadas e aperfeiçoadas para proteínas em geral, e eu vou ter um pouco menos de ferramentas pensando em açúcares. Mas, sim, é possível. Nós mesmos estamos tentando fazer algumas coisas com isso, para ver os efeitos. A gente, por exemplo, tem um trabalho que eu não estou mostrando o resultado, mas, por exemplo, a gente estudou
NS1 interagindo com açúcares de Uganda e de Brasil na presença de glicanas. E a gente vê que as duas interagem do mesmo jeito. Quer dizer, a gente não responde a pergunta se as glicanas vão ser ou não vão ser importantes, mas a gente mostra que o modo de interação delas não é afetado pela presença dos açúcares. Então, esse é um trabalho que a gente está finalizando. Como? Bom, incorporando nas simulações de dinâmica moleculares campos de força que foram parametrizados para açúcares, mas já assumindo que eles podem não ser tão bons ou serem um pouquinho menos testados do que aqueles que foram para proteínas. As ferramentas, em geral, elas vão se aperfeiçoando quanto mais você faz testes, etc. A minha estratégia em particular é sempre essa, talvez até pelo treinamento físico, realmente. Primeiro eu vejo esse aspecto. Aí agora eu vou ver o outro aspecto. Agora eu vou ver os dois juntos, porque isso me dá um controle muito grande do que a gente está fazendo. Perfeito. A gente tem 3 questões aqui. Daniel, primeiro, pode fazer a sua pergunta, Daniel. Oi, pessoal. Parabéns pela palestra, professor. Excelentes trabalhos. Eu fiquei curioso com alguns dos dados que você mostrou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Não sei, tá? Dá para ouvir, sim. Isso é uma forma, professor, da gente ligar as medidas evolutivas, como, por exemplo, o DNDS, aquelas seleções purificadoras, diversificadoras, com parâmetros como o SAS, a RMSF, ou mesmo os eletrostáticos, como Lennard-Jones ou as colômbicas, nas dinâmicas moleculares, para derivar prognóstico em simulações forward in time, como, por exemplo, o Santa Sim está fazendo? Então, eu não sei te responder, veja, porque a gente conseguiu ver essas relações nos PKs. Então, para uma alteração específica, a gente consegue ver essas relações. Se você olhar os dados que eu mostrei da NS1, por exemplo, a gente volta, vai olhar raio de giro, vai usar superfície acessível ao solvente, vai usar esses parâmetros, a gente observa diferenças, mas a gente não conseguiu, de alguma forma, relacionar isso com qualquer outro dado, a não ser ver indícios que nos levaram depois a fazer as análises por PCA. Então, pode ser que existam essas correlações. Eu acho que uma das possibilidades que você pode, se tiver um volume grande de resultados, é eventualmente ver se treina um algoritmo de machine learning para ver se ele consegue achar as possíveis relações. Mas até onde eu consegui verificar, pelo menos, a gente não tem essas relações em tudo, ou de uma forma tão simples. Eu acho que o grande problema é que, muitas vezes, o que a gente obtém de dinâmica molecular em geral, olhando para uma proteína isolada, é mais um comportamento de como aquela molécula, na verdade, se movimenta, as tendências de interação de uma parte com a outra, mas você não tem a descrição completa de tudo que você precisa. Então, olhando para aquela partícula sozinha ali, interagindo na solução, você tem informações legais que são úteis, não estou dizendo que não seja útil, tanto que a gente faz a mesma coisa também, mas só essa informação, ela não dá tudo o que você precisa. Então, ela é mais uma informação, uma pecinha no quebra-cabeça. E talvez para chegar nessas análises evolutivas, ou você ache a peça central, que parece que nós achamos no caso do RBD-AC2, ou você vai precisar de um conjunto grande dessas pecinhas para que eventualmente consiga descobrir qual a maneira de combiná-las. Exatamente. Eu fiz a pergunta por causa do trabalho da NS1 com influenza, onde eles viram de 1918 para frente a mudança do landscape energético que favoreceu a melhora dela na pandemia de 18 para frente. Então, fenomenal o trabalho de vocês. Parabéns, professor. Obrigado, a gentileza de vocês. Obrigado, Daniel. João Paulo, pode fazer a sua pergunta. Obrigado. Parabéns, Fernando. Muito legal a palestra. Eu fiquei muito impressionado com a capacidade dessas ferramentas para poder resolver uma estrutura antes de você ter a estrutura definitiva, definida a nível de microscopia. Eu estou trabalhando com um sistema aqui, que a gente tem um arterivírus que infecta porco. Bom, eles localizaram o receptor, a região do receptor que interage com as glicoproteínas, é mais de uma, são várias glicoproteínas, formam um complexo, né? Eles localizaram isso, deletaram a região do receptor, mas descobriram que uma estirpe ela consegue continuar infectando o vírus, mesmo nesses animais com a região do receptor deletado. A gente não tem estrutura tridimensional para as glicoproteínas resolvidas, e parece que a dificuldade de conseguir uma estrutura tridimensional resolvida a nível de microscopia é porque essas glicoproteínas têm regiões desordenadas. Você acha que existe alguma abordagem que pode aproximar
essa estrutura e a gente chegar, por exemplo, uma interação que talvez ela esteja usando uma porção alternativa desse receptor para poder continuar infectando. Você tem algum insight nisso? Bom, trabalhar com proteínas desorganizadas é sempre muito mais complexo, porque você vai precisar testar muito mais cenários, tá? Mas, em princípio, você pode, uma sugestão, você pode selecionar um conjunto de modelos que foram obtidos com ferramentas como o próprio AlphaFold e analisar se para cada um deles como seria a complexação. Se, de repente, você tentar verificar se existe alguma relação entre a estrutura estar de um jeito e fazer ela se interagir mais, interagir menos, fazer uma comparação, ranqueamento de qual desses modelos permite você ver interação, não ver interação. Isso pode ser uma forma de te ajudar a fornecer insights que te ajudem a tentar entender um pouco do que está acontecendo. A resposta definitiva provavelmente não vai sair daí. Você vai precisar pensar em outras coisas, mas pelo menos isso te dá uma forma de começar a entender o que está acontecendo. Então, são possibilidades. Essas próprias ferramentas, elas vão te indicar, quando você analisa os resultados, né, elas vão te indicar o grau de confiança que você tem em cada uma das regiões. Então, isso também é um parâmetro que você pode considerar. Dá para pegar o resultado, por exemplo, de um AlphaFold e depois submeter a uma dinâmica molecular. E com isso verificar se de fato aquela região, como que vai ser a evolução temporal disso. E se aquilo se mantém, se aquilo se estabiliza mais, se aquilo se desestabiliza. Eu não sei o tamanho do teu sistema, para poder ter uma noção do quanto de tempo se leva para fazer isso, né? Porque lembra que o tamanho para nós é uma coisa crítica. O custo computacional, ele é proporcional ao número de partículas que você vai considerar ao quadrado. Então, imagina uma proteína que tenha 100, estou pensando em 100 ao quadrado, 100 átomos vai ser 100 ao quadrado, né? Claro que a proteína tem mais 100 átomos, só para fazer a conta fácil. 100 ao quadrado. Se você tiver 1000, você está falando de 1000 ao quadrado. Você percebeu que um custo aumenta muito rapidamente. E todas essas análises, você precisa verificar convergência, às vezes fazer testes de campo de força que vai ser utilizado. Então, tem alguns, digamos assim, detalhes técnicos que eu não apresentei, mas que estão por trás disso. Então, a questão é avaliar se esse caminho ele é promissor, se ele vale a pena, porque às vezes a tua resposta experimental vai surgir primeiro de outra forma, ou se você já sabe que na tua resposta experimental não vai surgir, e nesse caso você vai precisar investir esse tempo nisso. São coisas que precisa ser ponderado caso a caso. Tá? Essa é uma visão assim geral. Eu precisaria conhecer um pouco mais do que você está falando, ver o tamanho do proteína, ver qual é realmente os gargalos, para poder te ajudar. Se você quiser discutir, se a gente combina um horário, que eu fico à vontade para a gente explorar um pouco mais isso. Excelente, obrigado pela disponibilidade. São 3 glicoproteínas, elas formam um complexo trimérico, é bem... Eu não vou lembrar agora de cabeça o tamanho dessas proteínas, mas enfim, eu anotei seu nome, eu vou te escrever um e-mail em breve. Muito obrigado pela disponibilidade, pela resposta. Fico à disposição, tá? Desde que a gente puder ajudar, estamos aí. A questão, assim, às vezes tem caminhos que parecem que são mais rápidos, tem caminhos que são mais complicados. A questão é a gente talvez elaborar sempre, isso vale para qualquer abordagem, primeiro ter muito claro qual é a pergunta biológica que você quer responder. Esse é o ponto de partida sempre. E com base nisso, pensar em quais são as estratégias computacionais que são interessantes. Porque às vezes, apesar do sistema ser grande, você pode encontrar uma maneira de pegar um pedaço dele, por exemplo, no caso a gente vai estudar a spike inteira, para estudar o RBD e a C2, eu não preciso pensar na spike inteira assumindo que a spike já está na posição up e o RBD já está disponível. Então, essas são coisas que, às vezes, conhecendo um pouco mais do sistema experimental, te ajuda a pensar em quais simplificações teóricas você pode fazer. É por isso que não é simplesmente estudar a proteína viral. A proteína viral, ela carrega toda essa informação que você precisa ter junto, para não é simplesmente sair se aventurando, fazendo cálculos, números bonitinhos, que pode significar que eles façam sentido ou não, tá? Perfeito, perfeito. Tem mais uma pergunta do Vinícius. Vinícius, pode fazer a pergunta? Oi, professor, boa tarde. Obrigado pela palestra. Boa tarde. Achei muito interessante. Eu sou relativamente novo nessa área, eu gosto muito, eu acho muito interessante fazer isso e pretendo até trabalhar no futuro. Eu poderia escrever um e-mail para pedir referências, né, de livro, artigo, que eu poderia ler, estudar mais, porque eu gostei
do tema, mas eu não consigo ainda interpretar o que os gráficos trazem, certo? Claro, pode me escrever, eu posso te oferecer material. Eu já até anuncio que, se tudo der certo, a gente deve ter um curso de virologia computacional daqui a algum tempo. Então, essa é a tendência de organizar através dessa rede que a gente está construindo de pesquisadores que trabalham com virologia computacional e trabalham com outras áreas de virologia, para a gente poder realmente levar a virologia computacional mais próximo das pessoas. Basicamente, uma das coisas que você vai precisar entender um pouquinho para essas abordagens mais físicas, talvez seja voltar, inclusive, em conceitos mais básicos dos cursos, como eu falei, de fisicoquímica, porque basicamente é isso que a gente está fazendo. A roupagem pode ser vírus, mas na essência são análises fisicoquímicas. Então, olhando para livros básicos de fisicoquímica, vai te dar o linguajar que ajuda você, inclusive, a entender os livros mais específicos. Legal. Tá? Obrigado. Mas eu te passo toda essa dica, pode ficar tranquilo. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Amanda, tem mais uma questãozinha. A gente já passou um pouquinho do horário, mas pode fazer a sua pergunta, Amanda. Na verdade, o que eu ia falar é o mesmo que o Vinícius, porque eu estou entrando agora, né? Eu estou escrevendo meu projeto de mestrado, então estou bem no início. A gente vai trabalhar com RNA-seq, com infecção de vírus também. E quando eu busco, sabe, na internet virologia computacional, é muito difícil achar um lugar centralizado de informações, um guia, alguma coisa assim, um curso, uma especialização é muito difícil, assim, talvez eu acho que eu encontrei um mais robusto no Coursera, mas mesmo assim eu estou sentindo essa dificuldade também. Então eu também gostaria de alguma referência que você sabe que ele centraliza informações que você acha confiável, que seja um bom lugar para a gente aprender. A gente escreveu um artigo de revisão 2 meses atrás, ainda não está nem publicado, mas ele já está num dos arquivos, eu não lembro agora qual que nós colocamos, no BioArchive, acho que foi o Kernel Archive. E ele vai mostrar realmente um pouco disso, tá? Ele vai mostrar, já tem toda essa discussão da virologia computacional. O grande problema é o seguinte: você tem pessoas que trabalham com virologia computacional, mas usam outros nomes. Então, às vezes as pessoas fazem virologia, mas chamam-se de bioinformática estrutural. A questão é que você não tem ainda, no sentido de uma área 100% consolidada, que todo mundo se identifique com esse nome de virologia computacional. Eu acho que surgiram várias tentativas de se fazer isso no passado. Talvez a virologia física seja o nome que mais ficou conhecido, mas ainda assim tem pessoas que fazem virologia, que são de formação mais biológica, e gostam do nome de biofísica de vírus. Talvez a questão das buscas que dificultem um pouco é a questão de qual o melhor nome para você buscar as informações. Então, talvez com o nome exatamente de virologia computacional, você vai ter menos trabalhos, mas se você procurar, por exemplo, microscópico computacional em vírus, você procurar bioinformática de vírus, você procurar biofísica de vírus, vocês encontrem mais material. Acho que vai levar um tempo ainda para as pessoas usarem uma forma mais unificada de identificação. Porque existem pessoas que, depende das suas origens, elas preferem ficar mais fiéis àquela origem, né? Então, a questão dos nomes é uma das coisas que cada um vai querendo definir o cercadinho que pertence, né? Eu acho que virologia computacional dá uma identidade mais completa. As pessoas com quem eu tenho mais afinidade também pensam da mesma forma. Então, acho que são coisas que a gente tem tentando para justamente organizar um pouco mais essa coisa que é totalmente espalhada de informações. Nesse artigo que eu falei para vocês, tem um pouco desse guia, e eu posso complementar com outros materiais, mas a resposta do Vinícius, acho que foi ele que me perguntou, é basicamente isso, quer dizer, é a mesma para você, Amanda. Começa olhando para conceitos fundamentais, porque esses conceitos fundamentais são os conceitos que, quer sejam bioinformática, quer sejam física, quer sejam biólogo, vão ter que utilizar. É o primeiro, para ficar mais fácil de entender a literatura específica. Tem uma coisa chamada metáfora da pirâmide. Você, para avançar numa pirâmide, tem que aumentar a sua base. Então, quanto mais você aumentar os conceitos fundamentais, mais você consegue ir mais longe nas aplicações. Certo, tá joia. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Fernando. Eu coloquei seu e-mail aqui no chat para o pessoal que estão me pedindo pelo WhatsApp, pedindo aqui no chat. Acho que isso vai ser muito legal, até para o Vinícius, que é da USP Ribeirão. Se quiser conversar pessoalmente com o professor Fernando, acho que fica mais fácil também, né, pessoal?
E, professor Fernando, sempre muito bom receber você aqui, ou participando das palestras, ou dando uma palestra para a gente, e acho interessante demais trazer esse universo da virologia computacional, que é uma área nova, até para o nosso dia a dia, que trabalhamos com vírus, e é importante a gente conseguir conciliar essas áreas e ter mais ferramentas para a gente responder as nossas questões. Muito obrigado pela palestra e obrigado sempre pelo apoio e pela parceria de sempre. Bom, obrigado a você, não só pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal, mas pela nossa colaboração,